e eficácia. Quando nós pisamos no Santo do Santo, como viver sem essa presença? Né? Como viver sem essa presença? Então quero dizer para você nessa noite, eleva os teus olhos para o monte, né, de onde vier o teu socorro, que o teu socorro ele vem do Senhor. Fala com o Senhor nesta noite, porque eu estou aqui na frente, eu não posso te oferecer nada, mas aquele que está lá em cima, ele está aqui de ouvidos abertos, esperando você clamar e falar com ele nesta noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Pai, eu te clamo a Ti nesta noite, ó Deus. Senhor, diante da Tua grandeza, Pai, do Teu amor, Pai, nós te pedimos a Tua presença neste ambiente. Pai amado, Pai querido, venha, Pai, sobre este ambiente, Pai. Venha, Pai, com os Teus anjos neste ambiente. Meu Deus e meu Pai, eu não sei, ó Pai, o que passa na mente deste irmão. Eu não sei, ó Pai, o que passa no coração deste irmão. Mas eu quero te pedir nesta noite, ó Pai. O Senhor é Deus que sonda mente e coração aqui nesta noite. Vai de encontro, ó Pai, esta mente, ó Pai. Pai, vai quebrando, ó Pai, todo o mal que vem contra esta mente. Pai, todo espírito, ó Pai, todo espírito de incredulidade nesta noite venha cair por terra. Espírito Santo de Deus, venha com o Teu sangue nesta noite. Derrama o Teu sangue, ó Pai, do alto da cabeça até as plantas do pé. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o Deus que cura, que transforma, que liberta, que salva, que muda o homem nesta noite. Por isso, ó Pai, eu te peço neste momento, ó Pai, vai guerreando as nossas guerras nesta noite. Meu Deus e meu Pai, nós não somos nada diante do Senhor, mas é diante do Senhor, Pai, que vem a nossa força. Porque se não for o Senhor, Pai, nós somos fracos, mas a nossa força vem do Senhor, meu Deus. Pai, vai cobrindo este coração angustiado, vai cobrindo este coração contrito, Pai. Espírito Santo de Deus, vai trabalhando na fé desta mulher, vai trabalhando na fé deste homem, ó Pai. Pai, nós cremos que o Senhor está aqui nesta noite. Pai, não saímos dos nossos lares nesta noite, ó Pai, para estarmos aqui somente no ambiente, mas nós estamos aqui, Pai, pela Tua presença. Nós ansiamos pela Tua essência, nós ansiamos pelo Teu amor nesta noite. Pai, o Teu amor nos constrange, o Teu amor nos muda, nos transforma, Pai. Espírito Santo de Deus, que o nosso coração venha engrandecer o Teu nome, que a nossa vida venha engrandecer o Teu nome. Pai, que nós não venhamos olhar para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos olhar para o alto e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor, Pai, tem comprado as nossas guerras, o Senhor tem comprado as nossas lutas, ó Pai, e muitas vezes, ó Pai, às vezes nós não vemos, ó Pai, o que nós temos passado, mas o Senhor tem comprado as nossas guerras. Oh, Espírito Santo de Deus, vai trabalhando no meio deste culto, vai trabalhando no meio deste culto, ó Pai. Espírito Santo, enche este homem da Tua presença, enche esta criança da Tua presença, enche este jovem da Tua presença. Pai, que nós não viemos sair daqui sem a Tua presença. Pai, sem a Tua presença nós não conseguimos andar, sem a Tua presença, Pai, nós não conseguimos falar, mas é com a Tua presença, Pai, que nós rompemos a barreira, é com a Tua presença, Pai, que nós caminhamos, ó Deus. Sem a Tua presença, Pai, não somos nada, não somos ninguém, mas a Tua presença, Pai, nos motiva a caminhar, a Tua presença, Pai, nos motiva a ir mais longe, a Tua palavra, Pai, nos caminha conosco em todo o tempo. Espírito Santo de Deus, guerreia, Pai, as nossas guerras nesta noite, guerreia as nossas lutas nesta noite, ó Pai. O adversário, Pai, ele já é um derrotado, o adversário, Pai, ele já foi rompido ali naquela cruz pelo Teu sangue. Espírito Santo de Deus, continua, Pai, sustentando a Tua igreja, continua, Pai, sustentando o Teu povo, continua, Pai, dando sabedoria, dando capacidade. Espírito Santo de Deus, faz esta mulher sábia, faz este homem sábio. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra fala, Pai, que nós não devemos caminhar sem fé, porque é impossível agradar o Senhor se nós não tivermos fé. Pai, é a fé que nos motiva, é a fé, Pai, que vai chegar, nós chegarmos ao céu. É por isso, ó Pai, que nós temos que viver em fé, rompendo em fé, ó Pai, porque sem fé é impossível te agradar. Espírito Santo de Deus, quebra, Pai, toda a muralha do inferno, quebra toda a muralha do adversário. Espírito Santo de Deus, o Senhor é poderoso para abrir portas nesta noite, o Senhor é poderoso para curar os enfermos nesta noite, o Senhor é poderoso para libertar os cativos nesta noite. Então nós te pedimos, ó Pai, liberta, Pai, os cativos nesta noite. Pai, todo aquele, ó Pai, que se encontra aprisionado,
E o choro pode durar uma noite, mas a alegria, Pai, ela vem ao amanhecer. Pai, é no choro, Pai, é no sofrimento, é nas guerras, nas batalhas, ó Pai, que nós conhecemos o Deus que nós servimos. Porque mesmo, ó Pai, que estamos atravessando por batalhas, o Senhor está ali conosco, cuidando de nós em todo o tempo. Porque o Senhor jamais desampara o filho seu. O Senhor jamais desampara aquele que tem te buscado, aquele que tem te obedecido, aquele que tem andado, ó Pai, nos teus caminhos, ó Deus. Por isso, ó Pai, eu te peço nesta noite, ó Pai, sustenta, Pai, a tua igreja, sustenta, Pai, o teu povo, cobre as nossas crianças com o teu sangue, cobre os nossos jovens com o teu sangue, cobre os nossos obreiros com o teu sangue, cobre os pastoreados aqui da tua igreja com o teu sangue, cobre as missionárias com o teu sangue, ó Pai. Toma os nossos lares, as nossas famílias nas tuas mãos, porque tudo, ó Pai, que é nosso pertence ao Senhor. O adversário não tem poder na nossa casa, o adversário não tem poder na nossa família, o adversário não tem poder de nada aquilo que é nosso, porque o Senhor, Pai, já pagou um alto preço. Por isso eu te peço nesta noite, Deus, seja, Pai, com a tua igreja, Pai, seja com o teu povo, ó Pai, porque nós já somos mais do que vencedores, ó Pai. Nós já vencemos, ó Pai, nós já vencemos porque o Senhor já venceu as nossas guerras. Pai, eu coloco a tua igreja nas tuas mãos, ó Deus. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu coloco a vida da minha família nas tuas mãos, ó Pai. E eu te agradeço, ó Pai, porque até aqui, Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Que toda honra, Pai, que toda glória, Pai, que toda exaltação, ó Pai, seja dada ao Senhor nesta noite, ó Pai, que é digno, ó Pai, de tudo, em nome de Jesus. As palmas para você nessa noite. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso, né? Enquanto as crianças vão preparar para entrar, vamos orar pelo dízimo e pelas ofertas? Coloca nas suas mãos aí o dízimo e a oferta. Pai, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos ao Senhor nesta noite, meu Deus e meu Pai, os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, Deus, com a tua mão de graça e de misericórdia, Senhor, abençoar aquele, Deus, que nesta noite, Senhor, tem condição de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Deus, mas eu te peço também, abençoa grandiosamente, Senhor, aquele que hoje não tem. Mas eu creio, Senhor, que amanhã o Senhor vai prover, Pai, em nome de Jesus. Senhor, entra na casa dos teus filhos nesta noite. Deus, em nome de Jesus, Senhor, repreende o cortador e o migrador, Senhor, das finanças dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Deus, abençoa a tua igreja, Pai, e prospera, Senhor, em nome de Jesus. Abre portas de emprego para aqueles que estão, Senhor, desempregados, e abençoa o emprego, Senhor, daqueles que hoje, Senhor, estão empregados, Deus, em nome de Jesus, Papai. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite. Aleluia. Podem depositar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem pudesse colocar sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor. A palavra que nós vamos ouvir nesta noite, ela vai estar lá em Hebreus 11. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e exaltado seja, aleluia. Glória a Deus. Amém? Hebreus 11. Isso. A partir do versículo 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que os mudos pela palavra, o mundo pela palavra de Deus foi criado,
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, igreja, glorificando o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te glorifico, Deus, pela rica oportunidade, Senhor, de estar na tua presença nesta noite, Pai. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque, Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus, nesta noite nós escolhemos, Senhor, o melhor lugar de se estar, que é na tua presença. Deus, toma, Senhor, nesta noite, Deus, a minha vida, toma a minha casa, toma os meus filhos, toma o meu esposo, cobre a minha casa, Senhor, com teu sangue. Toma também, Deus, nesta noite, Senhor, a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu creio, Pai, que cada um que entrou por estas portas, Senhor, foi preparado pelo Senhor para estar aqui. Às vezes nós pensamos que é só mais um dia, que é só mais um culto, mas o Senhor separou esta noite, este momento para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, então trabalha nas nossas vidas nesta noite, conforme o teu querer, conforme o teu propósito e a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu diminuo, Pai, nesta noite para que o Senhor cresça. Eu desapareço, Pai, para que o Senhor apareça, Pai. Que nesta noite, Espírito Santo de Deus, não seja eu a falar à tua igreja, mas seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade nesta noite, Pai, para curar, para libertar, para transformar e para direcionar a nossa caminhada, Deus, em nome de Jesus. E eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, envia, Senhor, um exército de anjos para este lugar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, se algo, Deus, se levantou nesta noite, Pai, contra esta obra, Pai, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, venha repreender, Pai, em nome de Jesus, porque essa obra, ela é do Senhor. As nossas vidas são tuas, a nossa casa, ela é tua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor, ela vai nos falar que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova daquelas que nós não vemos, mas podem acontecer e acontecem nas nossas vidas. Aqui o Senhor, ele vai falar que através da fé os antigos, eles alcançaram testemunhos. E não foi diferente com os antigos. Aqui quando o Senhor, quando o escritor de Hebreus, ele vai falar que os antigos, eles alcançaram testemunhos, ele vai citar mais à frente algumas pessoas que alcançaram grandes testemunhos mediante a fé. E não é diferente comigo e com você. Se nós estamos aqui nessa noite, se nós entramos por estas portas, nós temos fé que há um Deus que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, mas que nós podemos sentir, que todos os dias Ele sopra sobre as nossas narinas o fôlego divino, todos os dias Ele provém o alimento à nossa mesa, Ele cuida, Ele dá livramento, tudo mediante a fé que nós temos neste Deus. Então, assim como os antigos, assim como no Antigo Testamento, todos aqueles que andaram e caminharam com o Senhor, eles não caminharam simplesmente de achismo. Eles caminharam porque eles criam em um Deus que, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, eles sabiam que podia fazer infinitamente mais por nós, por eles e faz por nós. Quando a gente vem para a presença do Senhor, sempre a maioria das pessoas que não estão no caminho já, que já não são cristãos, ele está passando por alguma tribulação, por alguma coisa que te leva a buscar um Deus que pode fazer algo por você, que pode mudar. Mas essa, ela não pode ser simplesmente a nossa necessidade, a nossa busca pelo Senhor. Porque senão, quando nós não tivermos dificuldade, quando nós não tivermos lutas para passar, nós vamos desviar. Como a gente vê muita gente. Muita gente vem, começa a caminhar com o Senhor, e aí vai, encontra, recebe aquilo que o Senhor tem para a vida dela, e aí passou aquela tribulação, passou aquilo ali que ela estava necessitando, ela volta novamente para o caminho do mundo. Mas nós não podemos ser assim, porque o Senhor, Ele se agrada daquele que caminha com
daquele que espera e que confia nele, daquele que não está aqui apenas buscando algo do Senhor, buscando uma riqueza, buscando uma transformação no seu lar, buscando o seu esposo de novo para dentro de casa, porque o Senhor, Ele espera que nós venhamos adorar Ele em espírito e em verdade, que nós venhamos estar aqui dentro dessas portas, independente do que Ele pode fazer por nós. E Ele pode fazer infinitamente mais por nós. Ele pode fazer aquilo que nós nem pensamos e nem imaginamos. Aqui no capítulo 3 vai estar assim: pela fé, entendemos que o mundo pela palavra de Deus foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando você vai conversar com uma pessoa assim, que está estudando, que não conhece a palavra, e você falar que o mundo ele não foi criado através do Big Bang, como os cientistas explicam, que o mundo ele foi criado diante de uma palavra do Senhor, que haja luz, que haja firmamento sobre as águas, que haja dia, que haja noite. O Senhor criou seres viventes. Um cientista, uma pessoa que está estudando, não precisa nem ser cientista, mas que às vezes está estudando um pouquinho mais, eles acham que sabem de tudo. E eles jamais vão acreditar que o mundo ele foi criado pelo Deus ao qual nós servimos. Os cientistas, ao longo de toda a criação dos homens, os cientistas eles tentaram de todas as maneiras colocar que a Terra ela foi criada através de uma explosão. Porque eles não conseguem aceitar e ter fé que Deus criou. Eles falam que o homem foi criado de um macaco. Vocês já imaginaram, igreja? Se nós tivéssemos vindo do macaco, como que seria? Que evolução seria essa? Como que eles conseguem descrever essa evolução do homem para o macaco e não conseguem crer que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança? Como que eles acordam de manhã, abrem os olhos deles, recebem o fôlego de vida e não conseguem crer que isso vem de alguém muito maior que nós, de alguém que pode fazer o que eu e o que você não podemos? Que às vezes o homem ele até tenta, como a gente tem visto, né? As barrigas de aluguel, as gravidezes que estão sendo feitas em laboratório, mas o homem ele não tem a essência do Senhor. Ele até tenta ser como o Senhor, mas ele não é. E todos que tentaram ser como o Senhor, eles fracassaram, porque não tem como. Eles são espíritos de engano aqui nessa terra, caminhando aqui na terra. E aqui no versículo 4 vai falar assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho que era justo, dado a Deus, testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel, todo mundo conhece a história de Abel, todo mundo conhece e sabe que foi dado um sacrifício a Deus entre Abel e Caim. Só que Caim, quando ele foi fazer o sacrifício dele, ele não deu o seu melhor para o Senhor. Ele fez para o Senhor o que ele achava que era bom. Mas Abel não. Abel ele deu para o Senhor o melhor. Ele escolheu o melhor dele. Porque o meu Deus e o seu Deus, ele não aceita qualquer coisa. O meu Deus e o seu Deus, ele não aceita qualquer oferta. Ele não aceita qualquer adoração. Ele não aceita uma fé pequena. Aquela fé que não crê que o Senhor ele pode mudar a sua vida, que ele pode transformar. Porque sem fé não adianta você entrar por essas portas. Não adianta você vir e sentar aqui na cadeira e ouvir a palavra, porque ela não vai fazer diferença na sua vida. Ela não vai fazer diferença na sua família. No versículo 6 aqui vai falar: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então não tem como agradar a Deus sem fé. Não tem como buscar o Senhor sem fé.
não tem como eu entrar por essas portas e falar que eu sou um cristão se eu não creio que Deus, mesmo sem eu ver, mesmo sem eu tocar nele, Ele pode e vai fazer por mim, pela minha casa. Aqui vai falar de várias pessoas, vai nos falar de Enoque, que caminhou com o Senhor e ele não viu a morte. Enoque, ele foi levado, não foi achado corpo nenhum dele. Será que ele tinha fé, pouca fé, para o Senhor fazer algo tão extraordinário na vida dele? Para o Senhor levar e jamais ser encontrar os ossos dele, não encontrar nada. Aqui também vai nos falar de Abraão, que na Bíblia é o pai da fé. Abraão, ele foi chamado para sair do meio da parentela dele, do meio de pessoas que o amava, que o iria ajudar na caminhada, mas ele foi crendo numa promessa do Senhor. Quantas vezes nós entramos por essas portas, estamos com promessa do Senhor na nossa vida, mas nós não cremos que o Senhor vai fazer. Às vezes a gente acha que já passou tanto tempo, Senhor, mas já tem tanto tempo que essa promessa chegou e eu não vi ela ainda. Quantos anos Abraão e Sara demoraram para ter Isaac? Aos olhos do homem natural, era impossível Sara ser mãe. Sara já não tinha mais regras. Como que uma mulher que não tem regras mais, que já cessou já as suas regras, vai ter um filho? Mas o meu Deus e o seu Deus, Ele pode e Ele fez por Sara. Através da fé que Abraão depositou no Senhor. Porque Sara, em alguns momentos, Sara ela teve uma fé como a nossa. Uma fé que crê no Senhor, mas que tenta dar o seu jeitinho ali para que o Senhor ele venha, para que a promessa do Senhor venha cumprir. Porque a promessa do Senhor não era Ismael para a vida de Sara e de Abraão. A promessa do Senhor era Isaac. Aleluia. Mas Sara pegou e pensou que vou dar um jeitinho, está passando muito tempo, todo mundo já foi mãe, já foi avô e eu não fui mãe ainda, eu tenho que arrumar um filho. E aí Sara colocou Agar no meio do caminho da promessa dela, da promessa de Deus para com ela e Abraão. E o que nós temos colocado no meio do caminho da promessa de Deus com a gente? O que você tem colocado no caminho da promessa que o Senhor tem para a sua casa? Daquilo que o Senhor prometeu lá no início da sua caminhada e que ainda não cumpriu, mas que pode se cumprir. Aleluia. E se não se cumprir e você ganhar salvação, você ganhou a melhor promessa do Senhor para a sua vida. Porque a melhor promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida é a salvação, é a morada eterna. Nós caminhamos e vivemos pela fé, crendo que o Senhor ele vai mudar na nossa casa, Ele vai mudar a nossa família, Ele vai trabalhar lá dentro. Mas pode ser que hoje ou amanhã o Senhor venha e leve um de nós e a promessa ainda não se cumpriu. Mas a minha promessa maior, ela é lá em cima. Aleluia. Aqueles que ficarem aqui ainda vão poder viver a promessa sobre a minha vida. Porque a promessa sobre a vida de Abraão era: você será pai de multidões. Abraão, aparentemente na Bíblia, teve 2 filhos. Isaac, que era o filho da promessa, e Ismael, que foi um desvio de caminho da promessa do Senhor. Mas ele foi pai de multidões. Ele foi pai de todos aqueles que vieram através da descendência dele. Ele não viu a promessa toda se cumprir, mas a promessa ela se cumpriu sobre a descendência de Abraão. Talvez hoje a promessa que você está buscando do Senhor, aquilo que o Senhor falou que vai fazer, e você acha que está acabando o tempo, o Senhor não está dando mais tempo. Talvez você não vai alcançar essa promessa, mas a sua geração, os seus filhos, os seus netos, eles vão alcançar aquilo que o Senhor prometeu para você. E o melhor o Senhor ele vai te dar se você tiver fé, que é a morada eterna. A palavra aqui também vai nos falar de Noé. Noé, ele recebeu uma promessa do Senhor, ele recebeu um aviso do Senhor que iria vir um dilúvio sobre a terra, que iria acabar com toda a terra, que era para ele poder construir uma arca, aonde ele iria colocar um casal
ele e a sua família. Durante 120 e poucos anos, eu não vou lembrar certinho, Noé construiu essa arca. E aí a palavra ela vai nos falar que todos zombavam de Noé. Todos riam da cara dele. Noé, como assim construir uma arca? Nem está chovendo. É uma época ao qual nem chove. Como assim que Deus vai inundar a terra que vai matar todo? E ninguém acreditou. Mas a promessa do Senhor sobre a vida e a família de Noé, ela se cumpriu. Teve o dia ao qual o Senhor ele abriu as comportas do céu. E começou a chover, e as águas começaram a se levantar. Só que Noé e a família dele estavam dentro da arca. E de portas fechadas. Porque a palavra ela vai nos falar que quando todos os animais entraram, quando Noé entrou, o Senhor ele fechou a porta. Então a promessa para a minha vida e para a sua vida, ela não tem data para acontecer. Aleluia. Quando tiver que acontecer, o Senhor ele vai te levar para dentro da sua casa, para dentro da sua arca, e ele vai fechar a porta e você vai contemplar a sua promessa. Aquilo que o Senhor ele promete para mim e para você, ele é fiel para cumprir. Às vezes nós entramos aqui cabisbaixo, nós entramos desanimados com a caminhada, desanimados com tudo que vem acontecendo. A gente abre um jornal, meu Deus. Um dia uma pessoa falou comigo assim, jornal até sangra. Se a televisão tivesse como sangrar, a televisão sangrava. Nós temos vivido dias difíceis. Dias que você olha para um lado, está acontecendo uma coisa, você olha para o outro, está acontecendo outra coisa. Você acha que está muito longe, daí um pouquinho acontece perto de você. E a gente fica desesperado, porque isso deixa a gente desesperado. Mas nós precisamos de crer que o Senhor, ele cuida daqueles que entregam a sua vida a Ele. Daqueles que têm fé que Ele vai cuidar, que Ele vai guardar. Quantos de nós não viemos aqui hoje cheios de livramentos para contar? Cheios de coisa para falar que o Senhor, ele fez na nossa vida. E esses livramentos e esse cuidado é mediante a fé que nós temos nele, que ele é um Deus que cuida, que quando nós oramos nós falamos, Senhor, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda os meus filhos, guarda a minha casa, e o Senhor ele vai guardando. O Senhor ele guarda e ele cuida de nós nos mínimos detalhes, quando nós cremos e colocamos na mão dele para ele cuidar. Então tudo que você colocar diante do Senhor, em concordância com Ele, Ele vai fazer. Aleluia. Ele só não vai cumprir na minha vida e na sua vida aquilo que não está em concordância com a palavra. Aquilo que não está de acordo com o que o Senhor, Ele nos chamou para caminhar nessa terra. Não adianta eu pedir ao Senhor para poder me dar algo que vai me tirar da presença dEle, porque Ele não vai me dar. Às vezes a gente está pedindo para o Senhor aí, Senhor, eu quero ficar rico, eu quero ganhar um salário exorbitante, mas o Senhor conhece o meu e o seu coração. Ele sabe que o dinheiro, ele corrompe a minha vida e corrompe a sua vida. E aí às vezes a gente fala assim, Senhor, eu passo tanta necessidade, só que a gente se esquece que o que nós pedimos ao Senhor, a prosperidade do Senhor para as nossas vidas, é a gente ter dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz. É na hora que você for fazer a comida, o seu arroz está lá dentro da lata, o seu feijão está lá, o seu macarrão. Às vezes pode até ser que a gente não tenha, mas do nada o Senhor ele providencia. Ele envia alguém que vai lá e supre aquilo que nós estamos precisando. Quando nós pedimos ao Senhor prosperidade, e nós olhamos ao nosso redor e a gente fala assim, Senhor, mas eu não estou conseguindo nada. Nós nos esquecemos daquelas pessoas que moram lá fora. Que eu tenho uma cama para dormir, que eu tenho uma casa, que eu tenho um teto, que eu tenho roupas limpas, que eu tenho uma água limpa, uma água potável para beber, que eu tenho, às vezes eu não tenho uma carne, mas eu tenho arroz, eu tenho feijão, às vezes eu não tenho uma verdura, mas eu tenho um macarrão para comer. E aqueles que estão lá fora ao relento não têm nada. E muitas vezes eles são muito mais gratos que nós, que temos tudo. E estamos pedindo ao Senhor prosperidade, estamos pedindo ao Senhor para poder aumentar o meu salário, para aumentar o salário dos nossos
Ele faz. Ele faz tudo se a gente pedir Ele com fé. Quantas vezes aqui eu creio que cada um dos irmãos tem algo para falar, de alguma coisa que você falou com o Senhor e imediatamente o Senhor Ele fez. Você ficou até extraordinário, assim, ficou pasmo por aquilo. Você falou, meu Deus, é o Senhor, é a fé que nós temos nele que faz com que Ele faça. Às vezes a gente fica sem entender. Tem pessoas que, os católicos, eles fazem muitas promessas, né? Promessas para santos. E algumas coisas acontecem. E eles continuam crendo que o santo que faz por eles. Mas eles não entendem que o que faz por eles é a fé. O Senhor, pela infinita bondade e misericórdia dele, vê que a pessoa ela tem tanta fé de que algo possa acontecer mediante aquilo que ela pediu. E o Senhor, Ele vai lá e faz conforme a pessoa pediu. Só que nós esquecemos de agradecer àquele que realmente é digno de glória, de louvor e de adoração nas nossas vidas. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ela é católica. E aí ela vai, né? Ela vai lá em São Paulo, Aparecida do Norte. E aí ela foi e dizendo ela assim que entrou lá com muita fé e que pediu a santa que arrumasse um emprego para o filho dela. Dizendo ela assim, quando ela voltou de viagem, ela conversou com uma pessoa, o filho dela tinha acabado de formar. Ela conversou com uma pessoa e pegou e falou assim com ela assim, olha, não é fácil, tem mais de 20 pessoas na frente dele. Mas se você tiver fé, quem sabe Deus opera. E ela pegou e falou assim, eu já pedi para Nossa Senhora vai fazer. Aí, e o Senhor, Ele fez na vida dela e do filho dela, assim conforme ela havia pedido. Com menos de um mês, o filho dela arrumou um emprego. O filho dela hoje está empregado. E aí ela estava me contando, e eu peguei e falei assim, glória a Deus, agradece ao Senhor. Porque Nossa Senhora é como eu e você. Eu não posso fazer nada por você, apenas orar. Mas agradece o Senhor. Porque o Senhor, mesmo você pedindo a um intermediário para pedir algo a Ele, Ele fez por você, Ele ouviu a sua oração. E às vezes as pessoas, às vezes o Senhor faz coisas por nós, e nós às vezes pensamos assim, nossa, mas como que isso aconteceu? Tem gente que fala assim, é sorte. Não tem sorte. Nós não temos sorte, nós temos um Deus. Um Deus que cuida de mim, que cuida de você. Um Deus ao qual os ouvidos dele não estão tapados para as nossas orações. Um Deus ao qual me escuta a mim, escuta você no secreto. Sabe aquela oração 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, que você tem orado, que você tem pedido? O Senhor, Ele tem ouvido. Seja persistente, que o Senhor, Ele ouve e Ele responde. Talvez ainda não fez, mas é porque não é o momento. Mas não deixa que a falta do agir do Senhor no momento em que você deseja te desanime na caminhada. Não deixa com que aquilo que você tem pedido ao Senhor, que ainda não se concretizou, te desanime na caminhada. Porque lembra da história de Abraão. Abraão ficou muitos anos até ver a promessa, mas os olhos dele contemplaram a promessa do Senhor. E os meus olhos e os seus olhos vão contemplar aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Aquilo que foi prometido, aquilo que só você e Deus sabe, Ele vai concretizar. Ele vai te responder. Ele vai dar resposta. Mesmo que seja para falar assim, ainda não é o meu tempo. Eu vivi uma busca de uma promessa do Senhor durante um tempo, há muitos anos, antes mesmo da minha caminhada. E eu já estava caminhando com o Senhor, e eu orava, eu buscava, eu falava com o Senhor de madrugada, eu falava assim, Senhor, quando vai acontecer? Eu já estava num ponto que eu já estava quase como Sara. Eu estava desistindo daquilo e procurando um outro caminho. E aí um dia de madrugada, uma pessoa que não tinha muito contato comigo, que não sabia das minhas orações, mandou um versículozinho para mim escrito assim, uma passagemzinha assim, ó, que ainda não era o tempo do Senhor,
mas que eu continuasse a perseverar, porque o dia e o tempo do Senhor ainda iria acontecer, que não era no meu tempo, que era para eu acalmar o meu coração. E aquele dia eu falei assim: meu Deus, como o Senhor, Ele é tremendo. Eu já estava quase mudando a estratégia, mudando de caminho, mas o Senhor, Ele me conhecia, e o Senhor, Ele te conhece. Então, quando Ele vê que a gente está quase mudando a estratégia, Ele vai nos dar uma resposta. Mesmo que não seja a resposta que nós esperamos. Porque a resposta que eu queria naquele dia é assim: hoje vai acontecer. Hoje o seu milagre, a sua bênção vai chegar. Sabe quando a gente entra naquele culto, que o pastor fala assim: segura aí, pega aí que a sua bênção chegou hoje. Era essa que eu queria pegar. Mas o Senhor, Ele falou comigo para eu ter fé e ter perseverança que Ele iria fazer. E Ele fez. E Ele fez para a honra e glória do nome dEle. Porque tudo que acontece na minha vida e na sua vida é para a honra e glória do nome do Senhor. Essa prova, essa luta, essa batalha, ela não é para te matar. Essa prova, essa luta e essa batalha é para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que quando chegar lá na frente, quando a sua vitória chegar, vão olhar para você e vão falar assim: que Deus é esse ao qual ela serve? Que Deus é esse ao qual a família dela serve, que mudou? Eu quero esse Deus. Porque o nome do Senhor, Ele vai ser glorificado diante dessa dificuldade, diante dessa luta e diante dessa prova. Nós somos geradores de milagres. O Senhor nos colocou aqui nesta terra para gerar milagres, para gerar testemunho. De nada adianta eu subir aqui no altar e falar da palavra se eu não tenho nada na minha vida que eu possa falar com os irmãos. Se nada aconteceu na minha vida para que eu possa testemunhar aos irmãos o que o Senhor, Ele fez e ainda faz. Do que adianta subir no altar e só falar da palavra? Se eu não tenho nada na minha vida que precisou de uma mudança, de uma transformação, que precisou de algo, que eu tivesse mais fé, que eu buscasse mais no Senhor. Nós somos geradores de testemunhos. Então toda a nossa luta, ela é para gerar um testemunho, para poder mudar a vida do seu irmão, para poder mudar a vida da sua família, para poder transformar as pessoas ao seu redor. O Senhor, Ele usa o seu testemunho para isso. Quantas vezes nós sentamos com uma pessoa que às vezes a gente nem conhece, e do nada nós começamos a conversar, e aí aquilo que a pessoa está passando se identifica com aquilo que nós já passamos, e aí você começa a falar do que Deus fez. Você fala com propriedade. Você não fala apenas de um Deus que você ouviu falar, mas você fala de um Deus que você teve testemunho com Ele. De um Deus que entrou na sua vida e que fez a diferença. Assim como Jó, ele vai falar. Depois de toda a tribulação dele, ele vai falar: Senhor, hoje eu te conheço. Não apenas de ouvir, mas de ter intimidade com o Senhor. Então nós precisamos ter intimidade com o Senhor. A nossa fé, ela nos leva a ter intimidade com o Senhor. As nossas lutas, elas nos levam a ter intimidade com o Senhor. Às vezes a gente mal sai de uma luta e já entra em outra, e a gente fica assim: meu Deus, mas por que, Senhor? Eu nem me recuperei dessa e já veio outra. Mas o Senhor, Ele está buscando intimidade com você. Porque talvez se você passar por um tempo ao qual a chuva passou e o arco-íris, ele está lá no mais alto do céu, você vai começar a vir menos na igreja. Você vai parar de orar de madrugada. Vai começar a orar, às vezes, se você orava 3 vezes durante o dia, você vai orar uma vez só. Se você lia a palavra, você vai falar assim: depois eu leio. Eu ouço quando eu for no culto. É assim nas nossas vidas, com todos nós. E às vezes por isso que nós passamos por tantas lutas, por tantas provas. Porque se nós não estivermos, se o Senhor não estiver lapidando todos os dias, cada um de nós saímos da presença dEle. Nós desanimamos na caminhada. É diferente com os irmãos? Ou será que é só comigo que acontece? Quando está tudo bem, você dá aquela relaxada. Você dá aquela relaxada na oração, você dá aquela relaxada na leitura da palavra. A gente dá aquela relaxada. E aí Deus fala assim: não, deixa eu movimentar.
Deixa eu movimentar um pouco a vida dela. Deixa eu movimentar um pouco ali as coisas ali. Mas as nossas lutas não são para nos parar e nem para nos matar. As nossas lutas são para que nós venhamos nos fortalecer, para que o Senhor venha forjar o meu e o seu caráter, o meu e o seu testemunho perante Ele. Então, não tem como agradar ao Senhor se nós não tivermos fé, se os nossos olhos não estiverem voltados para o Senhor todos os dias. Se ao levantar eu não estiver na minha mente assim crer, Senhor, hoje vai ser um dia de bênção, hoje vai ser um dia de paz, hoje o Senhor vai fazer todas as coisas cooperarem para o meu bem. Mas mesmo quando algo ali sair do controle, você vai virar e falar assim: amém, Senhor, glória a Deus. Eu sei que isso não foi do jeito que eu queria, mas o Senhor fez conforme eu precisava que fosse feito. Isso é ter fé. É levantar de manhã e crer que hoje eu posso até não ter lá o feijão, o arroz na minha panela para poder fazer, mas o Senhor, Ele vai levantar um irmão, Ele vai levantar o pastor, Ele vai levantar um obreiro que vai levar uma cesta para mim, ou Ele vai levantar um vizinho que vai me dar um prato de comida. Isso é ter fé. Ter fé é crer que você recebeu um diagnóstico de uma doença que talvez não tenha cura aos olhos humanos, mas você não vive pelos olhos humanos. Você vive por aquele que cuida de você, aquele que não dorme, aquele que muda o diagnóstico dos homens. Que quando você recebe aquela ligação e que fala assim: aconteceu isso e é algo que você temia que acontecesse, imediatamente o seu coração se enche e fala: Senhor, mas o Senhor está no controle. Isso é ter fé. É ter fé não é só quando nós estamos passando por bonança. Não é só quando as coisas estão boas, quando tudo está cooperando para o nosso bem. É muito fácil ter fé nesse momento, porque tudo está conforme nós desejamos e nós queremos. Mas ter fé é no momento de dificuldade. É no momento de dificuldade que o Senhor, Ele prova a minha e a sua fé. Que Ele olha para mim e para você e vê se verdadeiramente nós cremos que o Senhor, Ele pode mudar a nossa situação. Pode durar um dia, pode durar uma hora, pode durar um mês, pode durar um ano, mas o Senhor, Ele pode mudar a minha e a sua situação. Aleluia. E se o Senhor não mudar aqui, lá no céu, o seu lugar, Ele está garantido, mediante a sua fé no Senhor Jesus. Que nesta noite nós venhamos sair daqui crendo que o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais pela minha vida e pela sua vida, mediante a fé que nós temos nele. E essa fé, ela tem que ser exercitada todos os dias. Todos os dias, quando nós levantamos, nós precisamos falar com o Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai mudar, eu creio que o Senhor vai transformar, eu creio que o Senhor vai restaurar, eu creio que o Senhor vai curar, eu creio, Senhor, que o Senhor está entrando lá agora. E crê, mesmo que o telefone toque e fale: aconteceu. Eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle e o Senhor, Ele vai fazer. Então que nesta noite nós venhamos, em nome de Jesus, crer e firmar a nossa fé no Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Até aqui o Senhor falou, que o Senhor tenha falado com a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Então, sem fé é possível agradar a Deus, amém? Então, coloca a sua fé em ação. Creia no seu milagre, amém? Irmãos, a partir de terça-feira que vem, eu vou fazer uma campanha de 7 euros por essa causa me coloca no joelho, por essa causa me põe no joelho. Nós já fizemos essa campanha aqui há um tempo atrás e Deus te confirmou para mim hoje, amém? E na causa que você for entrar, se for da sua família, você vai fazer foto, ele vai de acordo com a sua fé, tá? 17 terças-feiras e Deus vai dar vitória para nós, amém? Então fica firme. Convida alguém para estar aqui, não convida crente,
Deixa aí. Convida seu vizinho que não conhece, que está necessitado, está precisando de uma vitória, chama ele para clamar, amém? Em nome de Jesus, traga alguém. Amanhã tem oração na igreja, às 19 horas, vem orar. Quinta-feira tem culto de oração, vem para o culto de quinta-feira. Pastor, tem palavra? Tem louvor? Tem, mas tem oração. Então vem na quinta-feira, o culto de oração, amém? Deus vai fazer na nossa vida, nós temos que clamar, em nome de Jesus. É isso. O que vocês fazem? Aleluia. Jesus é bom. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Letícia, só nome. Se medindo. Fazer a obra, Letícia. Amém. Levante sua mão. Pai, em nome de Jesus Cristo, mas de acordo com a tua palavra ministrada nessa noite, meu Deus, renova a nossa fé, restaura, meu Deus, a nossa confiança no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que sem fé é impossível te agradar. Que esse irmão, que essa irmã venha sair daqui nessa noite com a certeza e convicção que o Senhor, meu Pai amado, aleluia, meu Deus, cuida de tudo, o Senhor vai na frente de tudo, está no controle de tudo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelos louvores entoados neste lugar. Muito obrigado, meu Deus, por cada vida que o Senhor trouxe nessa noite, por cada visitante que o Senhor trouxe nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, dá vitória à tua igreja, honra a fé da tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, aleluia, que o Senhor possa dar uma noite abençoada, uma noite de sono tranquila para a tua igreja, de ações proféticas, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Coloca a sua mão na posição de receber. E a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor vai em paz, eu te abençoa. Abraça esse irmão que é do seu lado.